ajeitar o cabelo, porque eu tô me olhando, né? Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Sil, já chegamos. Ela tá achando que vocês vão escutar, assim, sei lá onde vocês estão. Ai! Desculpa, Roberta. Tô gritando no ouvido dela, achando que vocês vão me escutar. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? A máscara. Ah, porque na máscara a gente tem que falar alto. A gente tem falado mais alto, não sei se vocês perceberam. É, pra tipo... Você não tá lendo leitura labial, não tem, né? Aí as pessoas gritam. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre 2 livros infantis. 2 não, são vários, mas é que os 2 estão aqui na nossa mão. E esse aqui é o lançamento da Silvana. Não é que não é esse. Ah, desculpa. O lançamento da Silvana, o Fê e o Eu. E ela tá lançando pela editora Livros da Matriz. Aqui tá cheio de mosquitos, Livros gente. da Matriz. É um livro lindo. Mas a gente vai falar com ela. A gente vai falar com ela, mas eu vou mostrar aqui como ele é bonito. Ele fica ao contrário, eu sei. Você sabia que fica ao contrário? Já. Mas tudo bem. A Silvana... Mas dá pra entender, ó, como é bonito. A Silvana Tavano, além de uma super autora, foi nossa professora no Instituto Veracruz, é uma querida. Ela já dá aula no Instituto há algum tempo, principalmente em oficinas e no departamento de literatura infantil. Tá vendo sobre Pequena Devagarinho na net e vi sobre Mandarina. Ih, que legal! Era nosso sonho também, se tornou realidade. Não deixa o sonho pelo cano abaixo, hein? Não deixa o sonho acabar. Nem morrer. Nem morrer. Ó, Livros da Matriz, a editora. Prova viva aqui, prova viva. As livreiras. A editora entrou, a editora Livros da Matriz, que publicou esse último livro da Silvana Tavano, que é lindo. Que é nossa convidada de hoje, que a gente vai conversar com ela. Quem quiser pode mandar perguntas também. O tema principal vai ser sobre literatura infantil, né? Como escrever para esse público tão vasto que são as crianças, porque você tem criança de 2 anos, de 1 ano, de meses, e tem crianças de 12, 10, enfim. De Goiânia, que legal! Quem sabe? Franquia. Adoraria visitar Goiânia. Eu já conheço, mas eu achei uma cidade muito bonitinha. É bem tranquilinha a cidade, a gente achei pode legal. Pensar nisso. E aqui a gente está falando sobre os livros infantis, infanto-juvenis, né? Que a gente tem uma sala, um espaço muito bonito, tem estrelinhas no céu, e a curiosidade das crianças e os encontros que acontecem aqui com as crianças são incríveis. Essa semana a gente teve 2 meninas de 10 anos que se encontraram, começaram a conversar sobre a leitura, cada uma trouxe um livro, trocaram Instagram e ficaram amigas. Conversando sobre a leitura. Sobre a leitura, sobre o livro. Isso. E uma indicou pra outra o livro, né? Quer dizer, uma já tinha lido o livro, indicou pra amiguinha nova, e a outra indicou outro livro. Então, foi uma troca tão bonita que teve. Ó, Sil. Sil, você tem que apertar o botão, solicitar, pra gente te aceitar. Todo mundo parou. Tá, todo mundo assim. Sil! Ela deve estar lá nervosa, tentando achar o botão. Tá uma luz forte hoje, né? Não, sempre tem essa luz. Dani, não apareceu a solicitação. Ai, meu Deus. Sil, tem que aparecer. A gente não tem que mandar uma solicitação. Não, é ela que tem que mandar a solicitação pra gente. É um botãozinho. Um botãozinho de 2 homenzinhos assim? É esse aqui, Dani? Acho que é ela que tem que fazer. Chama ela. Não pode participar. Não pode participar. É alguma coisa... Peraí. Ai, peraí. Peraí, não, clica aqui. Não dá. Não. Então, Sil, a hora que você entra no Insta, tem aparece... agora eu não sei como explicar. Aparece um menu. Não, toda vez que a gente entra, aparece uma solicitação se você vai participar ou não dessa live. Se você vai ser a convidada, você clica e aí a gente aceita.
A gente tem que aceitar. Só que ela que tem que pedir. É, só se a gente fechar e daí falar com ela e depois voltar. Não, não sei muito Pode bem. ser. Gente, aguarda aí só um minutinho. Ah, Aê! View pronto! request. Ah, porque era em inglês. Aguardando Silvana Cavan, tá entrando. Vai entrar. Entrou. Entrou, você tá ao contrário. Não, sabe por quê? Só se a gente fechar e daí falar com ela e depois voltar. Não, sabe qual é o problema? Tem alguma coisa É que errada. Por que a gente tá eu tava no cortada? computador, e no computador não aparece esse botãozinho. Só no Ah, porque ela tá no computador. no Instagram do computador não aparece, só aparece no celular. Ah, Bom, mas entendi. tudo bem, Mas é no vamos celular? Vamos, já estamos aqui. Oba. Tudo bom, Sil? Tudo, que saudade de vocês. Ai, a gente também. A gente acabou de falar que você foi nossa professora. Falamos pra plateia aqui. Aqui o é? livrinho. Ah, que bonitinho. Ele Bonitinho é não, lindo. feio, né? Não, ele é lindo. Eu já até mostrei aqui, ó, ilustração maravilhosa. As ilustrações da Mari são lindas, né? Lindas. Foi bem Mariana legal. Demuth. Mas Foi então legal trabalhar com ela. a gente já começou aqui contando um pouco sobre você, mas vamos falar mais, né? A gente pode já falar que a Silvana foi nossa professora, que é o papel mais importante da história dela. Uma Do Instituto honra Veracruz. Instituto ser Veracruz. professora dessas lindas, talentosas, maravilhosas, lindas. Escritoras, além de donas de livraria, de uma livraria que eu amo e estou com muita saudade de aí, demais de saudade. Ai. Pode vir. Já está tudo aberto. Já estamos na Zona Verde, parece. Tem máscara. Não, eu sei, amiga, mas o máximo que eu vou até a praça, você sabe, eu sou uma senhora, não posso dar tapa de sorte, né? Ela tem mais cabelo branco que você. Então, falando dessa senhora que a gente adora, você é jornalista, né? A gente vai falar... Jornalista, escritora, com muitos livros publicados. São quantos, Sil, já? Mais de 30? Acho que é por aí, não sei, nunca contei, mas deve ser por aí. E foram publicados em vários países, né? Tem o Como Começa, que foi publicado em muitos países, o Psil também. Mas hoje em dia, que né, às vezes o contrato termina, então eu acho que tem Como Começa na Suécia e na Turquia. Esse é o Psil. Legal. Esse é o Psil, O Psil saiu no México, num programa de governo do México, e ganhou para o João de Barro, ganhou um monte de prêmio, ganhou selos Ele foi importantes. finalista do Jabuti, né? E agora ele foi reeditado, né? Ele saiu diferente. Ele foi reeditado pela Salamandra. Ficou mais bonitinho ainda, eu acho, que mudou o formato. Lindo. Tá lindo ele. E a Silvana, ela começa a carreira dela como jornalista, trabalhou em jornais, revistas, e desde 2005 dedica à escrita de livros infantis, e quem sabe em breve teremos literatura adulta também, né? Tá difícil, né? A pandemia parou tudo. Meu romance parou lá na Covid em março. Mas tá tudo voltando. Tá tudo voltando. Então, tá todo mundo enlouquecido. Tomara que os editores voltem a ler também. Eles estão enlouquecidos, porque eu acho que eles querem lançar tudo que não foi lançado esse ano em 2 meses, né? Enfim. Deus te ouça. Deus te ouça. Para. Ô, Sil, então assim, Silvana tem essa carreira já longa, de 15 anos, como escritora de infantil, e a gente queria saber um pouco como é que é esse processo de escrever, porque assim, uma curiosidade que eu tenho, estava até falando com a Dani, que o público infantil é muito vasto, né? Porque você tem criança que é bebê, tem criança que tem 2 anos, o outro que está alfabetizando, o outro que já leu, que não... enfim, você tem uma gama muito grande, né? Então, como é que é a escrita para um público tão diverso? Tem um recorte que você faz nos seus livros? Não, quem faz esse tipo de recorte é o mercado, vamos dizer assim, né? São as escolas que dividem por faixa etária, as compras governamentais que também dividem por faixa etária. Mas eu acho que nenhum escritor, quando escreve, está pensando, vou escrever para uma criança de 7 anos, até porque
É uma leitura tão aberta e o ideal é que o livro infantil tenha camadas mesmo que a cada idade a criança, o leitor, tem ele que idade tiver, vai aproveitar, vai experimentar uma camada diferente desse bolo, entendeu? Então, por exemplo, dá para dizer que o Psyu é um livro infantil? Ele é, mas nada que um leitor mais preparado, que já não é um leitor iniciante, também não vai apreciar, não vai se divertir, não vai achar alguma coisa interessante. Até o Feio Eu, né? A gente fez o lançamento do Feio Eu fiquei muito impressionada. Eu tinha 2 crianças, é claro que na coisa virtual tudo fica complicado, mas 2 amigas que levaram criança, mas tinha muitos adultos. E ele é um livro que fala com adulto, porque é um livro que fala de autoestima, de autoimagem, Sim. né? Então, eu fiquei fiquei impressionada de ver como ele conversa mesmo, né? Porque a questão da autoestima pode começar lá na infância, mas às vezes vai ao longo da vida, né? Então, foi legal assim de ver. Porque essa coisa da gente chamar de livro para criança, mas quando você fala do infantil, o infantil não é uma qualidade da literatura para crianças, é também, mas o infantil é uma qualidade do humano, entendeu? A gente tem um infantil dentro da gente em todas as idades, né? Basta dizer que a psicanálise trabalha muito com o quê? Com o nosso infantil, né? Uhum. É o infantil Sim. que vai para o divã. Então, o infantil que tem na literatura para crianças conversa com leitores de todas as idades. Sim, então, Verdade. na hora de escrever, do processo de escrita, de criação, como é que é, então, esse processo? Vem primeiro o tema, ou Cada vez é de um jeito, Beta. É muito esquisito, é muito... Eu a nunca quanto? parei Esse, para pensar. Diga. dentro disso que a Rô está falando, o Feio Eu achei muito legal que você escreveu que você adorava espelho quando você era criança. E eu fiquei pensando sobre isso, que você Eu achava que não os espelhos adorava eram espelho. mágicos. Eu não escrevi isso, não, que eu adorava espelho. Não, que Não. você falou que os espelhos eram mágicos. Quando era criança, os espelhos Eram eram meio mágicos, às mágicos. vezes não viu o Às que as vezes pessoas não viu o estavam que as vendo. pessoas estavam vendo. E também acontecia de ver coisas que mais ninguém conseguia ver. E tem a ver com isso que a Rô está falando, assim, né? De como esse processo Eu acho vem como, vem lá de que é bem dentro. isso. Tem muito pai e mãe que compra o livro porque se encanta com o livro e compra para o filho. Porque conversa com o infantil que tem dentro da gente. Eu acho que quem escreve para criança tem que se conectar com esse infantil. Com o seu Né? próprio infantil. Que não é nhenhenhen, não é escrever no diminutivo, né? Longe disso. E, aliás, você minimizar a criança, ele só é pequeno de tamanho, mas ele pode ter uma ampla compreensão de uma série de temas. Então, você entrar em contato com isso, eu acho que quando você fala de sentimentos, você consegue conversar com crianças de muitas idades diferentes, né? Com leitores, eu nem falo crianças, porque crianças também, né? Sim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente nota cada vez mais na literatura infantil, né? Eu gosto de pensar nisso, que o infantil está em todos nós e nos acompanha a vida inteira, né? Você tem uma visão infantil do mundo, você tem uma visão infantil do amor romântica, barra, né, entre aspas, infantil, você tem uma visão infantil dos relacionamentos. O infantil está na gente a vida inteira, né? Então, quando você escreve a partir dessa visão do mundo, você conversa com leitores de todas as idades, né? Sim. Agora, o processo de escrita que você perguntou é muito criativo, né? O processo varia criativo. muito. Por exemplo, o Psyu, já que nós estamos falando do Psyu, é um bom exemplo. Eu estava na padaria aqui na esquina da minha casa, na fila para pagar o pão no caixa, e tinha uma menininha, uma criança pequena na minha frente, e ela puxava a mão da mãe assim, sei lá, ela tinha uns 4, 5 anos talvez. Mãe, a mãe estava brava, estava aquele tipo saco cheio, sabe? Então, ela puxava a mão da mãe e falava, mãe, você está brava comigo? E a mãe, mãe, eu fiz alguma coisa? Mãe, você não vai falar comigo? Mãe, é porque eu não fiz não sei o quê? A criança estava super angustiada, querendo saber o que tinha acontecido, e a mãe não falava ainda. A mãe virou para mim, deu um sorrisinho amarelo, assim como quem diz, haha, desculpa, tal, e não falava.
E eu vi aquela cena e estava vendo a angústia da criança e aquilo... Eu saí da padaria assim com a cabeça fervilhando e falei, gente, para uma criança é muito louco o silêncio, né? Porque o tudo pode estar lá. Você está brava comigo? Você está brava com o papai porque ele foi viajar? Você está com raiva? Você está triste? Você está preocupada? Eu fiz alguma coisa errada? Quer dizer, o silêncio pode dizer tanta coisa. E aí a ideia do livro partiu disso. Eu cheguei em casa e escrevi. Ai, que legal. Muito legal Porque, mesmo. assim, é só um comentário sobre esse negócio do silêncio, porque a gente acha que as crianças não sabem nomear, né, os sentimentos. Mas elas, às vezes, sabem mais do que a gente. Talvez essa mãe não soubesse nomear o seu próprio sentimento, né? Por isso que ela Não, fica em silêncio, né? a mãe, aquela, no caso, da cena que eu vi, ela, simplesmente ela estava brava, não estava a fim de falar, de dar corda. Ela devia estar brava com a criança por alguma coisa e estava, tipo, castigando. Entendi. Mas ela talvez nem tenha se dado conta da quantidade de fantasias que estavam passando pela cabeça da menina, porque a menina estava muito angustiada, querendo saber por que a mãe não falava com ela. Sim. Né? Então, eu cheguei em casa e escrevi um monólogo de um personagem. Era um monólogo de alguém perguntando para o silêncio por que ele estava tão quieto. E aí, quando eu compartilhei essa ideia com o Daniel, ele, de pronto, assim, demorou 2 dias, ele me mandou a primeira dupla do livro, falando, e se você transformasse o monólogo num diálogo? E aí trabalhamos juntos, e aí eram 2 personagens perguntando para o silêncio se ele estava distraído, preocupado, chateado, rezando. E o silêncio ele é um personagem. O silêncio é o personagem. Isso é muito legal. E o final e o resto é silêncio do Shakespeare, é lindo demais. Isso eu achei, lendo o livro, eu achei muito bacana, porque vai de encontro com o que você está falando, sobre não infantilizar a criança, né? Você já está trazendo um Shakespeare num livro dito infantil, né? E trazendo o silêncio como personagem. É muito lindo, é muito... imagina a imaginação da criança, imagina que ela vai pensar que o silêncio, que não existe, pode ser um personagem. Sim. Sim. É incrível. Não existe numas, né? Porque super existe, né? E o silêncio guarda segredos, guarda raiva, guarda mau humor, guarda preocupação, e às vezes o silêncio é bom, né? E às vezes o silêncio é bom. O silêncio também pode ser bom, às vezes, né? Não, tem silêncio bom também. Fala disso. Às vezes o silêncio está quieto só porque ele está cansado, está com sono, né? O silêncio também pode ser tímido, é muito... traz voz para o silêncio. Né? Agora, Sil, você estava falando justamente do processo com o Daniel, nesse caso. Então, foi acabando sendo realmente no final, um livro a 4 mãos, né? Com certeza. É sempre assim? Ou... Não, infelizmente não. Porque quando é assim, o livro fica muito bom. Fica muito bom não por mérito meu ou do ilustrador. Fica muito bom, quero dizer, fica redondo. Né? Porque é diferente você escrever um texto e dar para um ilustrador, o editor manda para um ilustrador que pode fazer uma coisa brilhante, maravilhosa, mas é muito diferente a palavra e a imagem serem feitas juntas, né? Vai conversando. Então, tinha coisas que estavam no texto, tanto que assim, era um monólogo, ele propôs um diálogo. E depois, quando a gente começou a fazer juntos, tinha coisas que saíam do texto e iam para a ilustração e vice-versa. Então, ficou muito redondo, porque a ilustração é uma narrativa visual que conta também, né? Então, quando você consegue trabalhar junto com o ilustrador, é muito rico. O Feio Eu foi também assim. Aqui é comercial, já está fechado. Tocou o telefone. Sempre é bom tocar o telefone. Não, mas nesse caso... Ó, o Daniel Condo acabou de entrar. Hoje está falando de você, Daniel. O Daniel pode falar o que ele quiser também aí, só que perguntando. Perguntas, Daniel comentários. Tinha que entrar. Acabei de falar que somos 2 autores do Feio Eu. Eu não vou contar que tem um livro que está sendo feito, né, Daniel? Não conta, então. Vamos dizer assim, não é uma sequência, mas ele vem talvez com os mesmos personagens do Silêncio, investigando um outro assunto. Ai, que bacana, que legal. E é para quando isso? O Daniel é que sabe, né? Daniel, agora pode ser o grito, né? Daniel agora tá na berlinda, Daniel. Amo muito tudo isso. Boa. Amo muito tudo isso. Amanhã a gente vai conversar sério, nós 2, viu? Então tá vindo mais livro por aí. Agora, o processo
da escolha das editoras, eu fiquei pensando nisso. Porque são várias editoras, né, que você encontra, como é que é isso? Esse relacionamento, você manda dependendo do acervo de cada uma, como que é? A princípio a gente meio que tenta mandar um texto que conversa com o catálogo de cada editor, né? Mas nem sempre dá certo. Às vezes o editor não acha que o que você mandou conversa com o catálogo dele. E, enfim, depende, gente, né? Eu acabei tendo muitos livros na Moderna e na Salamandra, porque eu amo muito a Maristela, não sei se ela está aí ouvindo a gente, então eu acho ela uma editora maravilhosa. E fiquei feliz que Como Começa e o Psil foram para lá. Para mim é uma felicidade. Quanto mais livros reunindo uma única editora, também é melhor. Né? Isso eu queria saber. A gente estava com essa questão. Ficou com essa dúvida, porque a gente vê assim, escritores como você, que já publicaram muitos livros, a gente vê que tem várias editoras. Pulveriza. E aí a gente ficou na dúvida, será que já é uma opção de pulverizar e aí poder estar mais em mais lugares? Mais ou menos, Beta, porque também tem uma questão de oportunidade. E tem livros que às vezes não ornam, vamos dizer assim, no catálogo de uma editora maior, que trabalha mais com escola, mas que vão bem em editoras menores. Eu tenho trabalhado muito com editores independentes que são maravilhosos, né? Eu fiz um livro com a Carla Caruso, Onde Você Mora, que a gente editou com o Zeco da Uzé, que é lindo, o livrinho ficou lindo. Enfim, é um livro que enfim, ficou muito simpático e ele trabalhou muito bem o livro. Eu adoro o Zeco, que ele pega a livraria móvel dele, vai pelas escolas, vai pelas ruas, né? Agora está de férias por conta da pandemia, mas já ele, a Faz de Conta vai sair por aí de novo. Então, e é um editor muito especial, né? Eu indiquei texto de aluno do curso do Infanto Juvenil do Vera. Eu até sei. Ele vai publicar o João, está saindo agora, sabe? Eu João, sei. lá do Vera. E vai publicar a Fernanda. A Fernanda Rios também, pois é. Fernando, o João vai sair com ilustração do Nelson Cruz, o João Guimarães. O João Guimarães. Infanto Juvenil. Eu conheço. Será que eu conheço? Mas eu acho que eu não sei se eu não sei se eu fiz com ele. Ele já tem livro publicado, ele já ganhou o concurso da SM, ele é muito talentoso. Estava lá no Vera de aluno. Falava, João, você ser meu aluno é quase ridículo. Mas, enfim, eu indiquei para o Zeco e ele vai publicar. E é um livro que talvez não fosse tão fácil de ser publicado por uma editora grande, porque é um livro muito especial, é um texto muito... É um reconto dos Três Porquinhos à moda de Guimarães Rosa. É supimpa, um texto legal. Que máximo. Vai ser lançado agora, acho que nos próximos 2 meses, sei lá, tá para sair. Não sei nem se eu podia falar, se o Zeco... já estamos divulgando. Aqui a gente está entre nós, os editores, livreiros. Entre nós e o Daqui a mundo. pouco ele também vem aqui com o carro dele trazer os livros, que ele sempre faz isso também, a gente já conhece ele. Então, e o Feio Eu também editei com uma editora pequena, maravilhosa. Ela está aqui nos assistindo. Eu vi que ela entrou. Matriz, que é o Balu, não pode chamar de Balu, é o Aloísio, que é o editor, e quem põe a mão na massa, vamos dizer assim, na edição é a Daniela Gutfred, que é uma baita editora maravilhosa, que ela editava infantis na Move Palavras, e ela edita os livros da Casa da Matriz, e ela fez um trabalho super legal, porque o Feio Eu era um texto muito difícil para um escritor escrever um roteiro. Eu não sou ilustradora, e esse livro, desde o começo da minha cabeça, ele era um cineminha. Ele era um livro-álbum. Então, como eu não sou ilustradora, eu dependia demais de uma ilustradora que entendesse o que eu estava querendo falar e fizesse uma narrativa visual que mostrasse isso de um jeito interessante. Então, foi muito bom o trabalho da gente, porque, assim, no primeiro momento, primeiro que o texto diminuiu muito, era um roteiro com tudo explicadinho, saiu tudo do roteiro, o livro tem frases, né? A jornada do coelho. Lindo. Foi a jornada desse coelho nessa floresta escura que ele mergulha, é uma jornada de autodescoberta, enfim. Sim, ele questiona, né? Ele questiona que o coelho
Que pergunta para todo É, mundo, né? e tá preocupado com si mesmo, mas também tá preocupado com o outro. É a questão de Questões. se ver com os olhos dos outros, né? E aí Sim, cada um vai dando a visão a partir do seu próprio referencial, né? Aqui, Então, Narciso, né? porque é isso que acontece. Cada pessoa olha para você e te julga, e te vê, e te caracteriza a partir do referencial dela, né? Então, a Sim. coruja vai falar, cada um diz uma coisa, é. sempre pensando a partir do seu próprio ponto de vista. E se você se deixa levar pelo que os outros enxergam de você, você não sabe o que você é, né? Sim. Então, mas quando começou essa história, a Mari, que é muito talentosa, no começo ela fez uma floresta super fofa, clara, ensolarada. Eu falava, Mari, não, a floresta tem que ser escura. Ele vai mergulhar numa coisa dura, difícil esse caminho para ele, né? Então a floresta tem que ser densa, tem que ser escura. E ela fez um processo super bonito. Ela foi descobrir, pena que ela não está aqui, uma foto no quintal da avó dela, que tinha exatamente essas folhagens da floresta verde escuras, fechadas. Você vê que tudo é preto, no É. fundo tem um fundo preto. E aí ela se inspirou numa foto da avó, no quintal da avó, para criar essa vegetação do livro. Aí a Dani bolou o projeto gráfico de fazer esse livro sem margem, né? Você abre o livro, você entra na floresta, não tem margem, E né? Não você tem margem. entra mesmo, né? O Você que eu entra na acho, floresta. eu acho também uma sacada do livro, não sei se foi de propósito, mas acabou ficando assim, é que você está no nível do coelho, né? O leitor está olhando nos olhos, está sempre debaixo da floresta, no resto do chão, né? Mas você A sabe que câmera nunca está em cima, assim, só na área do lago. não é. E o feio eu é porque o leitor também se enxerga nesse eu, né? Se Sim. lê Sim, nesse eu, né? sim, Eu é o coelho e é também quem está lendo, né? Porque ele sim. pergunta, feio eu? Com Você quantos acaba olhos, você acaba se questionando também, né? É, com quantos olhos a gente se vê é incrível, né? Com quantos uma, olhos a gente se vê? Essa é uma É, pergunta para todo porque mundo. tem que se ver com os nossos próprios olhos, né? é. Nossos próprios olhos. Ora, pois. Agora virou Fiquei português. portuguesa. Mas eu achei legal essa coisa do nível, sabe? Ser de baixo, assim, a maior parte das páginas. Achei uma sacada de Então, designer mesmo. uma coisa que eu tinha muita dúvida é que tem essa aranha, ela está acompanhando o coelho desde a primeira dupla, né? E ela Uhum, aparece pequenininha num canto, ela vai crescendo pouco a sim. pouco. Eu tinha a maior dúvida se as crianças iam perceber essa aranha. E era uma coisa que eu falava, Mari, faz essa aranha maior. E não, a ideia é que ela ficasse pequenininha e aparecesse aos poucos. E só no fim, ela é enorme, ela acompanha o coelho desde o começo, ela aparece para o coelho e fala, feio você, como quem diz, cara, vai se enxergar, né? Sim. Feia sou eu, né? E as crianças percebem a aranha desde o começo. Então, é muito interessante como a narrativa visual, esses elementos que... isso foi um elemento que a Mari criou, né? Veio da ilustração. Então, o meu roteiro acabou também sendo alterado nessa troca que a gente foi fazendo ao longo do processo de produção. Isso é muito rico. Quando você consegue trabalhar com o editor e com o ilustrador, é o melhor, é o mundo ideal. Nem E aí sempre você acontece, mas... não fica solitária, né, também, né? Fica um trabalho de equipe mesmo. E fora isso, assim, o produto final fica melhor, porque o outro acrescenta coisas no seu lado, você acrescenta coisas no trabalho do ilustrador, mesmo na questão do projeto gráfico, e aí é claro que se um colaborando com o outro, você abrindo mão de coisas que você vê que, pô, o que ele está falando é melhor do que o que eu fiz, e vice-versa, a tendência é ficar melhor, né? Sim. E Sil, como é que foi essa passagem de jornalista 15 anos atrás para a literatura, né? Tudo bem que o jornalismo tem essa fonte da escrita, mas é um outro tipo de escrita, né? É, Como foi a olha, história? a questão é que vontade de escrever e o sonho de ser escritora era lá atrás, sabe? Acho que muito lá atrás, desde pequenininha, desde que eu comecei a ler. Os livros na infância, eu nem tinha tanto livro em casa, minha mãe não era uma mãe leitora, meu pai menos ainda, mas quando entrei na escola e descobri o que era uma biblioteca, eu pirei. E Inclusive, sempre você aprendeu a ler sozinha, você disse, né?
foi. E sempre li muito. Sim. E com os meus 15, 16 anos, comecei a escrever contos, participei de uns concursos, cheguei a ganhar uns concursos de conto em Araraquara, sei lá, umas coisas que tinha naquela época, né? Estou falando de muito tempo atrás, né? Não precisamos falar quantos anos. E aí, assim, era um sonho, mas na hora do vamos ver, eu falei, eu vou fazer letras, eu precisava trabalhar, entendeu? Eu Uhum. precisava, não, assim, não era viável pensar em ser escritora. Então, eu achei na minha cabeça que a coisa que mais tinha a ver, mais próxima, era jornalismo. E preciso dizer que eu sempre fui uma repórter quase medíocre, entendeu? Meu negócio era ficar na redação mexendo em texto. Quer dizer, eu era uma boa editora, modéstia à parte. Minha reportagem não era para mim. Então, nunca fui uma jornalista. Tenho amigas jornalistas maravilhosas que fizeram reportagens incríveis, mas eu gostava de trabalhar no texto. E sempre trabalhei muito em redação, no texto mesmo. Tanto que, por conta disso, eu fiquei pouco em jornal, fui para a revista feminina, mensal, que era uma coisa de burilar mais o texto, etc. Então, mas o sonho de ser escritora, eu escritava lá atrás. E aí, lá por volta dos meus, sei lá, 40 e poucos, eu já estava bem cansada, já tinha feito a carreira, já tinha 28 anos de jornalismo, então não tinha mais o que fazer, né? E, e aí tem aquele momento da vida que acho que todo mundo vai passar lá pelos 40 e tantos, você fala, pô, e agora? Entendeu? Não quero continuar fazendo isso. Não aguentava mais ser editora de beleza e saúde na Marie Claire, que era uma revista bacana na época, hoje eu nem sei como está, mas não, a rotina, o dia a dia, já para mim, já tinha chegado num ponto que não tinha mais o que me dar e eu não tinha mais nada para dar para ela também. E aí foi um acaso absurdo, porque eu nunca tinha pensado em escrever para crianças, mas o Caio, meu filho, era pequeno, estudava aqui no Veracruz, e a gente recebia umas comunicações da escola, falando de curso de formação de professor, que tinha naquela época, acho que tem até hoje, do que era antigamente o SEVEC, que virou o nosso Instituto Superior Veracruz, né? Naquela época chamava SEVEC. E aí tinha lá uma coisa de um curso de literatura infantil, era uma vez, não sei o quê, Márcia Fortunato, para professores do Vera. Ah, com a Márcia! Foi. Aí eu liguei no Vera e falei, olha, eu não sou professora, mas eu sou mãe de aluno. Será que eu posso fazer o curso? Me deu vontade, porque era uma coisa para sair da rotina de escrever matéria de dieta e batom, que eu não aguentava mais. E assim, dava muito certo, né? Porque a Globo era aqui perto da minha casa era bem no meio entre o Vera e a Globo, dava para sair da redação, passar em casa e ir para o curso, os horários batiam, parecia ideal. E aí deixaram fazer, né? Era um curso para professores, mas eu fiz. E aí eu nunca vou esquecer que a primeira devolutiva de um exercício em classe da nossa querida Márcia, ela me escreveu assim: você já nasceu escrevendo para criança? Ah, que lindo! E eu li aquilo e para mim foi uma coisa que eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Mas me abriu uma nova perspectiva, entendeu? E assim começou. E aquele exercício virou o primeiro livro, que saiu pela Olha, Companhia das Letras. que massa. Isso foi quando? Aí Teve foi isso um mesmo. pouco o acaso mesmo, né? 2003, 2004, por aí. Sim, tá. Foi um pouco da ordem do acaso mesmo. Então, lá atrás, por isso que assim, agora voltar e tentar escrever um romance adulto é um pouco voltar aos meus 17, 18 anos, entendeu? Por aí. Mas Mas você acho que, acha que, você mas acha eu que acho que eu não vou parar de escrever para criança e para jovens nunca, porque é legal também. mas Bem legal. o que ajuda para escrever para adulto ter a experiência do infantil e vice-versa? Assim, esse caminhar para outra literatura, o que acrescenta assim? Beto, eu não Que sei se pode... acrescenta, porque literatura infantil, na verdade, é literatura para crianças, não infantil. Não gosto de falar literatura infantil. Literatura para crianças ou para jovens, você tem que escrever, você tem que dominar todas as questões narrativas que a gente precisa dominar para escrever um texto para adultos, né? Construção de personagem. Não é porque tem menos texto, pelo contrário, às vezes eu acho que é muito mais difícil, porque exige uma síntese, uma simplicidade que não é mais fácil, é um simples que é muito difícil de fazer, não é fácil. Né? Porque para chegar no simples tem um processo enorme que você vai depurando
E aí a pessoa lê aquilo e fala, ela escreveu em 5 minutos. Não é assim, né? Atrás daqueles 5 minutos tem muitos anos, às vezes, né? Então, você tem que dominar todos os elementos de construção de uma narrativa que você precisa também dominar para escrever um conto, para escrever um romance. A questão, eu acho que é de fôlego, sem dúvida, né? Se bem que tem juvenis com 200 páginas, né? Então, eu tenho juvenis, né, mais extensos, não chega a 200, mas tem 100 páginas. Mas é uma questão de, talvez, o tom, né? Mas, olha, nem sei te dizer. Eu acho que são gêneros diferentes, mas literatura é literatura, né, gente? Sim. E esse que você porque está escrevendo agora, você pode falar um pouco sobre o que é, sobre o tema? Qual? O infantil? Não, eu estou pensando agora a gente entrou no romance do adulto e eu fiquei curiosa. O romance adulto já está escrito, está com a minha agente e ela deve ter mandado para alguns editores e eu não sei se alguém já leu, não sei se vai ser publicado, mas posso contar também, não tem problema. Conta um pouco para a gente. Comecei a escrever no Vera. Ah, tá. É uma história, como é que eu posso sintetizar? De uma mulher que está grávida. O livro é dividido, os capítulos do livro são as semanas de gravidez dela, e ela está vivendo uma gestação em luto, porque o marido morreu. Então, basicamente é isso, mas tem muito mais coisa no meio disso. Nossa, é forte esse tema, né? Se eu ia perguntar uma coisa que agora me fugiu o que era, mas enfim. É que a gente estava falando do... Me deu branco, total. Eu vou lembrar daqui a pouco, porque era uma coisa que eu tinha muita curiosidade. Mas... E esse tema luto, você já trabalhou em algum? Porque agora pensei nisso. É um tema difícil para as crianças também, né? Perda, luto, porque você trouxe o silêncio, daí a autoestima. A gente até estava procurando outro dia alguém pediu um livro para criança. Você tem? Perda, luto, tem um livro que eu amo, tem separação, todos esses temas. Qual é o Preciso dizer que é um dos livros que eu mais gosto, e cá entre nós, que ninguém nos ouça, mas é um dos que menos vende. E é um livro que eu adoro, que se chama Longe. Longe. Também foi editado pela Salamandra, ilustrado por uma ilustradora maravilhosa argentina que se chama Maria Wernick. Eu tenho muita sorte com esses parceiros ilustradores, sabe? Muita sorte. A Maria Wernick é bárbara, é uma ilustradora, é uma autora que raramente ilustra livros de outras pessoas, mas ela gostou e quis ilustrar, para mim foi uma honra. E é um livro que ficou muito bonito. E é um livro que não fala de morte, mas é um longe, que é uma ausência. É um menino falando que o pai foi para longe. Longe para ele é um lugar que fica atrás da montanha, depois do fim do mundo, que ele não sabe onde é, porque a mãe dele só fala que o pai foi para longe. Então, longe pode ser... Esse pai pode ter ido morar no exterior, pode ter mudado de bairro. Pode ter morrido. Mas ela nunca usa a palavra morte. A palavra morte não aparece, mas é uma ausência. Uma ausência. É uma ausência que pode ser também morte. Pode ser morte também. Então, eu gosto desse livro. Mas tem muito livro infantil que fala de morte sem usar a palavra morte. Tem um até que usa a palavra morte, que para mim é o melhor de todos do mundo, que é o Pato, a Tulipa e a Morte. O Pato, a Tulipa e a Morte. É o melhor livro. De quem? Qual editora você do sabe? planeta. Ai, meu Deus, eu não posso dar. Depois a gente vê. Eu vou lá buscar, eu tenho no quarto. Não, é de um autor alemão maravilhoso, que não tem... Pera, daqui a pouco vem o nome. Típico, né, da Branco, assim. Não, sempre tá. Eu me deu branco, eu tô querendo fazer uma pergunta importante. Era tão importante que eu esqueci. Peraí. Maria. Eu vou no computador enquanto a gente está aqui, eu vou lembrar o nome dele, que eu adoro ele. Ele tem livros incríveis, tipo A Senhora Meyer e o Melro. Ele é maravilhoso. Peraí, que está na ponta da língua e não vem.
Pato. Tem muito livro infantil maravilhoso, né? Gente, a gente está falando com a Silvana Tavano, escritora de literatura para crianças e para adultos também. É, Ô, Sil, e assim, para quem está Olha, querendo. correção, é o Pato, a Morte e a Tulipa. Espera aí que eu estou vendo aqui. Já falaram aqui, Wolf Elbruch. Wolf Elbruch, que é um baita autor, maravilhoso. Todos os livros dele são procurar a editora e... A Maria Amália Camargo que falou. Wolf Elbruch, a gente adora, né, Maria Amália? E ele era editado pela Kozak. Aí os livros dele ficaram super difíceis e eu acho que tem alguns pela companhia também, tem que investigar. Todos os que eu tenho dele são antigos, são da Kozak. A gente vai ver. Vou ver se está na companhia ou se está em outro, né, também, às vezes. A gente vai ver. Ô, Sil, e para quem está querendo escrever, assim, você contou um pouco da sua trajetória de jornalista para escritora. E para quem quer começar a escrever, qual é a dica? Outra semana teve aqui a Angélica Lopes, que escreve para criança também, e a dica dela é tipo, escreve. Escreve. Mas alguma dica mais para quem que tem eu sonho? Acho que não só escrever, leia. Lê muito, porque eu vejo que muita gente que quer escrever para criança, assim, acontece, tá? Não vou generalizar, mas assim, tem filho, começa a conviver muito com o universo do infantil, e aí se encanta e acha que qualquer coisinha é um livro para criança. Não é bem assim, né? Então, vai atrás, vai ler, vai. Vocês têm aí um espaço na Vandarina, aquela sala maravilhosa, vocês veem o que vocês têm de livro lá, entendeu? Vai ler Eva Furnari, Marina Colasanti, agora Índigo, sei lá, tem tanta gente Ziraldo também, que é legal. Maria Amália Camargo, Carla Caruso, tá cheio de Flávia Reis, tem escritores maravilhosos, né? Janaína. Lúcia Iraçuca. O livro da Lúcia é lindo, né? Aquele livro Chão de Peixes. Tem um monte, que né? vem falar com a gente na próxima semana. Então, Flávia Lins. Senta e senta numa livraria e folheia livros, e leia, e entenda a linguagem, mergulha na narrativa visual, busca informação, vai fazer uma oficina, tem tantas oficinas bacanas, né? Vai fazer um curso de formação de escritora infanto-juvenil lá no Veracruz, com a Silvana, é o único no Brasil. Ótima professora. Porque ele é o único no Brasil, gente. Formação de escritora infanto-juvenil, acho que não tem nenhum. Tem oficinas, mas um curso com nível pós-graduação, não. Mas eu acho que ler é o principal, né? Sim. E se quando você fala ler, por exemplo, para fazer Feio Eu, você leu também, você se preparou, porque assim, lendo, não, nada? Na dica de nada? Como assim me preparei? Não, porque às vezes, assim, na literatura, quando escreve livros de adulto, por exemplo, sei lá, pega o tema morte, aí lê vários livros sobre morte para poder ver o que tem escrito no mercado, para poder, assim, referências, né? Nada? Não. E esse Psyu foi a partir de uma menininha que estava com a mãe, eu adorei. Quase sempre os meus livros acontecem assim, eu vejo uma cena, uma criança, como no Psyu, e me dá falo, aqui tem um assunto. Porque você observar a criança e ver as perguntas que elas fazem, o jeito como elas olham, um jeito curioso, como elas olham para o mundo, as coisas que elas sentem, né? Então, por exemplo, a primeira cena do Feio Eu, quantas vezes vocês não viram duas crianças, meninas, quase sempre? Você é feia. Eu, por quê? Porque sim. E pronto, dá as costas e vai embora. Você é chata. Porque sim. Não é típico? Então, eu acho que assim, é olhar para a criança e a partir daí você elabora muias coisas, né? E você escrevia algumas perguntas do teu filho, assim? Porque as crianças nossas, eu tinha essa mania. Não escrevi nada, mas eu escrevi um monte de coisa que eu achava interessante que as crianças perguntavam. E com relação ao meu filho, tem uma coisa que é mais engraçada ainda, porque quando ele era pequeno, eu ia contar a história para ele e não fazia o menor sucesso. Eu lia muito para ele. E eu me divertia muito ler. Eu comecei a curtir literatura infantil já com uma certa idade, comecei a me aproximar de literatura infantil, porque eu lia para ele. Então, me divertia com a Eva Furnari, com as coisas que ele tinha que ler para a escola, e eu lia para ele, a gente lia junto.
e realmente me encantei com muita coisa. Mas quando eu tinha que inventar a história, ele falava, ai, mãe, você não sabe segurar o drama. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Ele é assim, ele me broxava, mãe. E o pai, que não, nem é um pai leitor, você sabe muito bem que tipo de coisa o Dudu lê, né? Sim. Física quântica, as leituras dele é não ficção, é O outro último babado. foi o Nicoleles. Mas ele contava histórias, sei lá, que eles iam para Passárgada, iam para não sei aonde, para Galápagos, daí aí tinha uma nave espacial, um foguete. Ele ia lá com umas abóboras malucas, que ele misturava tudo um pouco. E o Caio amava as histórias do Dudu e as minhas, eu não sabia segurar o drama. Então. E é muito importante Muito isso, bom. né, das crianças, assim, essa afinidade, essa leitura, levar para as crianças a leitura. Eu lembro desde pequenininha que eu sempre li muito, minha avó me contava muita história, mas aqui a gente vê na livraria como é importante os pais estarem envolvidos com isso, né? Esse E essa coisa. envolvimento familiar. É porque acaba associando o livro com uma coisa de afeto. Normalmente você troca de afeto, né? É uma brincadeira afetiva. Então, a criança cresce gostando de livro, porque livro linka com proximidade com a mãe, com o pai, linka com o momento dos dois. Então, o livro passa a fazer parte. A Tatiana Belin, que falava muito isso, ela era maravilhosa. Ela dizia assim, o que faz para gostar de ler? Ter pais leitores e ter livro em casa. Tem abajur, tem cadeira, tem mesa. Por que não tem livro? Se tiver livro em casa, se a criança, né, crescer rodeada de livro, ela vai gostar de livro. Então, isso. Não sei vocês, mas eu toda noite, todas as noites, eu antes deles dormirem, eu li um livrinho para eles. Todas as noites. Então, eu lia para o Caio. Não inventava história porque eu não conseguia segurar o drama, mas eu sempre lia para ele. E é gostoso porque você tem mesmo essa proximidade do afeto. E de conversar depois sobre as histórias e o que é. Por que você acha que ele é feio, né? É uma delícia isso. Isso quando eles conversam, mas hoje a gente vê a experiência com bebês, né? É muito impressionante, porque o bebê se conecta também com as imagens, né? Sim, eu tenho um afilhadinho que faz. O meu afilhado, ele tá com 9 meses, 10 meses, ele já mexe nos livrinhos, já tem toda uma interação, presta atenção. E eu sempre contei histórias com meus filhos, mas é sempre as mesmas histórias, porque não pode mudar nem um pedacinho. Não pode mudar nada, porque senão mãe tá errado, né? Mas agora, para o pequeno, eu confesso assim que tá difícil. Ele não gosta que eu leia na hora de dormir. Ele não gosta. Ele acha que vai atrapalhar. Pra mim era rotina, sabe? Acabou de escovar o dente. Mamãe, qual livro a gente vai ler? Mas também pode ser um pedaço, uma fase. Eu acho que é fase. Não é legal forçar, sabe? Eu deixo ali em cima o livro. Eu vou levando e deixo ali em cima. Mas o mais velho não. O mais velho lê sozinho pra caramba. Enfim, já tá na vida. Agora, se uma curiosidade que eu tenho aqui na livraria mesmo, todos os grandes escritores, mesmo escritores de adulto, né, romancistas, sempre fizeram pelo menos um livro infantil. Um escritor, para ser um escritor completo, precisa fazer um livro infantil? Sei lá, o que você acha? Difícil. Não sei. E às vezes a coisa não é bem assim. Você vê aquele reconto do Chapeuzinho Vermelho que eu falei. Eu estou dando um curso de reconto de fada e eu falei disso 3 dias atrás, então está fresco na minha cabeça. Quando o Guimarães Rosa escreveu aquele reconto, Fita Verde, uma nossa velha conhecida história, publicou no jornal na época, ele jamais imaginou que aquilo ia virar um livro, ia virar uma história infantil, um livro infantil, que depois foi publicado muitos anos depois, com ilustrações maravilhosas do Roger Mello, aliás, acho que não lembro da editora. Mas ele não sabia, entendeu? Que ele não escreveu como um reconto infantil. Tem livros que foram publicados com histórias do Machado de Assis, etc., para crianças e que não foram escritos para crianças. Então, não sei, mas eu tô, por exemplo, agora eu estou louca para ver o livro da Olga
Ai, a gente tem Alma Ah, Perdida. Alma Então, Perdida. pode mandar aqui para casa, meu correio elegante. Eu mando, deixa É aí. grande assim, ó. É daquele É, tipo maior, Mas olha, sabe? o da Olga me veio muito isso, essa sensação de não ser infantil, é, sabe? pois É, é. para mim o De, da Olga de não falou ser muito de para adulto. criança. Para De não ser criança. Ah, para é, criança. desculpa. Então, Já mudei aqui. Consegui. Né? então Automatizei. para criança, eu achei muito para adulto. É. E quem diz que uma criança não vai entender em alguma medida, ela não vai aprender alguma coisa dali também, Sim. entendeu? Eu vou Eu mandar acho para que você depois a gente conversa. Não, porque é, as crianças elas surpreendem, né? Às vezes elas enxergam coisas como a aranhazinha. Eu vou exatamente. falar, eu li o seu livro já tem umas 2 semanas. No dia que chegou, eu li. Eu não tinha visto a aranhazinha desde o início. É louco, Beta, porque os Muito adultos não louco. veem, as crianças veem. É. Pois Eu, é, eu tive eu que não ficar vi. quieta, porque eu brigava com a editora, com a Dani e com a Mari, e falava, gente, essa aranha não está aparecendo. E aí a Dani me mostrou que ela trabalhava numa escola com pequenos, ela me mostrou como as crianças viam a aranha desde o começo. Pois Eu é, eu falo, E não continuo é, sem ver. e não é só a aranha, tem também os olhos do sapo em algum momento. Eu percebi muito isso, que eu sou muito de olhar Visual, eu né? sou muito visual Achei e eu aqui. olho o pequeno, né? Achei. Eu sou muito de olhar o pequenininho. O Por isso que eu fico detalhe. arrumando aqui a livraria o dia e inteiro. não é só isso, é porque as crianças leem o texto, mas para elas a narrativa visual é informação também. Então elas olham É. cada detalhe, então elas veem a aranha desde o começo. E tem também a cobra que aparece antes e depois ela cresce. É como se eles fossem pequenininhos e eles vão crescendo eles vão aparecendo pequenos e vão crescendo. E tem uma dupla aqui que estão todos eles atrás, no fundo, pendurados. Você vai descobrindo eles no meio da mata, quer ver? É coisa que eu mesma fui Isso é descobrindo, me muito encantei. Muito legal. legal. Aqui a girafa, Olha Tem um aqui, pedaço a da girafa, preguiça. a tem todos coruja. eles aí. Tudo meio É, escondido. O sapo aqui no aqui. cantinho. A gente passa batido, mas eles vêm. É incrível isso, né? Incrível, é muito, muito legal. Quer dizer, isso que eu estou dizendo, de não dá para menosprezar esse leitor, porque ele é Sim, pequeno, entendeu? sim. Ele pode ser pequenininho, mas ele, dentro do pequenininho dele, ele é um ser completo e ele vê tudo na integralidade. E às vezes vê coisas que para nós, até por conta da gente ter passado já por um processo para virar adulto, a gente às vezes esquece como é, né? É. A gente perdeu esse link. Então, é legal, é uma experiência legal mesmo. Ô, Sil, e o que você está lendo agora? Conta pra gente. Eu acabei de ler o de Helena Ferrante novo, que eu fiquei um pouco decepcionada, preciso dizer. A Dani também não gostou Não muito. pode Não, contar! Ela tá contando! Eu sou livreira, a gente é livreira, não pode não, contar. ela gostou, mas assim, com ressalvas. Pronto. Não, eu não vou Ah, dizer, tudo bem, não dá para você beleza, eu dizer não que é ruim. gosto, eu falo. Não dá para dizer que é ruim, porque ela é uma ótima contadora de histórias. Você lê numa sentada, ela vai te levando, te levando. Agora, eu achei que é um livro equivalente ao primeiro livro dela, Um Amor Incômodo, né? Eu não, acho que, assim, eu esperava mais. A Vida Mentirosa dos Adultos me prometia muito mais, né? Ainda mais esse título, né? Esse título é demais, né? Eu ainda não me empolguei, porque eu li o primeiro da tetralogia, não consegui, não me empolguei de ler o resto, porque não sou da série, é difícil a série me Mas pegar. você sabe que o melhor livro dela é Um Amor Incômodo, né? Perdão, Dias de Dias de Abandono. abandono. Dias de É o melhor Eu abandono. li livro Filha dela. Perdida e gostei do Filha Perdida, assim, Mas eu li Trânsito, que é o segundo livro da trilogia da 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 Raquel. Raquel Raquel Kusk. Kuski. Adorei, adorei, Mas adorei. mas você leu o esboço? Então, li Esboço, que eu já Então, tinha eu achado. gostei muito dos dois também. A gente vende bem aqui. Eu A gostei gente está muito do fazendo propaganda das esboço, mulheres, eu estou achando ótimo. achei o esboço interessante, assim, intrigante. E é difícil o segundo volume, né? De uma trilogia ser melhor que o primeiro, mas eu achei muito melhor o Trânsito. Eu gostei demais, demais, demais. Daqui a pouco chega o terceiro e eu já mando para tua casa. Ela é Eu acho que o terceiro maravilhosa. chega no. Não sei se nesse ano ainda ou no início do ano que vem. Deve ser ano que vem, né? Eu acho que Agora... Acho que ano que vem. Aí, acho que ano que vem. antes da Raquel, o que eu li?
Agora eu estou lendo da Verônica Stiger, mas estou bem no comecinho, então não Qual posso falar nada. sombrio. Livro turvo. Eu li até metade, assim, já. É É legal. muito bom. É muito Eu gosto bom. muito da Verônica. Eu gosto muito É. da São Verônica. contos, né? Então, E contos. é aquele que é porque assim, já li já faz algum tempo. É aquele que pega um objeto e escreve sobre o objeto, não é isso? Não. Ou Não, esse estou aí acho que confundindo é Bom, com não o sei Sul. se é isso, eu não cheguei nisso ainda. Eu li acho que 2 contos, os 2 primeiros. Estou muito no comecinho. Mas eu li um bom antes do trânsito, que eu não estou lembrando qual foi. Curiosa. E... Acho que foi do Starnone, que eu também gostei muito. Laços ou segredos? Ou assombrações? Não, Segredos, o último dele. O último foi segredo. Achei legal. Tem essa história maluca aí de ser marido da Ferrante. Não, é sim, ó. Mas Aqui, ó. É esse, né, da Verônica? Esse. Então, cada capítulo ela fala de um. Não é um objeto, eu falei errado, mas assim, o poço, a ponte, a caixa, o maquinista, o herói, ela substantiva e fala sobre aquele elemento. Eu li o Poço só o primeiro. Mas depois vem assim. Eu li a primeiro primeira parte. A ponte, né? O Poço e a ponte, eu acho A que ponte, a tô no caixa. comecinho. Aí porque ela vai, o anão, a pele, a festa, tudo é tipo sempre um substantivo. Né? Acho que deve ter sido um projeto que ela fez, assim, pensando assim, né? E de não ficção, você gosta, Sil? Estou gostando cada vez mais, sabe? Mas o quê? Psicanálise? Não, psicanálise não, mas eu tenho lido muita coisa sobre tempo. A gente fez um curso juntas de tempo, lá no EMI. Eu lembro. Sim. Eu não. Ele era um tempo narrativo, mas eu estou lendo sobre tempo mesmo. Eu li o... Como é que chama aquele autor? Posso pegar o livro? Está ali? Que a cabeça ajuda? Pode. Tempo, não ficção, deve ser o... aquele que fala... Aspas. Não, o Rovel. Não é o Rovel? Não tá aí. Ela deu uma saidinha. A gente está vendo aqui uma... É bonito esse quadro, olha. Ai, que linda, é uma mulher. Olha aqui, Os seios, a boca. Agora que eu vi como mulher. Eu tinha mulher. Eu estou lutando para ler isso aqui. Do Rovelli. Falei, é maravilhoso. Esse aqui que você trouxe para mim, Dani, você esqueceu? Não esqueci nada, acabei de falar. Então, esse aqui você trouxe para mim. Esse é uma delícia de ler, porque esse é bem para leigos. O Rovelli já é mais hard, né? E esse aqui eu tô nesse agora. Esse é lindo. Esse também porque... é Todavia, né? Esse dali é Todavia. Todavia, Objetivo e 34. Esse coloridinho Todavia. Muito bem. A gente estava falando do seu quadro ali atrás, que é lindo. É de um amigo meu, do Eduardo Mulaer. O Muraes também. É foto. É uma foto. É uma foto que ele trabalhou. E ele fez uma Eu exposição. tenho um monte de foto dos meus filhos que ele fez para mim. Então, isso aqui é de uma exposição que ele fez que chamava, na época, acho que era A Mulher dos Outros. Que legal. Que ele trabalhou, eram slides antigos que ele comprou numa feirinha de antiguidades. Ele trabalhou nos slides, ampliou, fez interferências. Porque geralmente é PB, né? Ele usa muito PB. A gente tem mais 5 minutos agora. Tá bom. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão já começar a conversa de comadre. Comprem livros para criança, mesmo não sendo mais Dia da Criança, viu? Comprem livros que eles adoram. Sim, claro. Então, a gente até está fazendo esse ciclo de lives com escritores de criança por causa disso, porque é todo dia Dia da Criança, né? Enfim, não precisa ser só dia 12 de outubro. E foram escritoras, né? Porque a gente escolheu 3 mulheres. Tem muito escritor legal também. Mas claro, acho que tem mais mulher mesmo. Puxa a nossa sardinha, né? A gente quer mulheres também, né? Claro. E assim, a gente realmente a gente tem muito livro, como você bem disse. São não dá nem sei dizer quantas editoras, mas são muitas editoras. Livros de todos os gêneros e todos os temas variadíssimos. Às vezes a gente sobe nessa sala, como você falou, é linda, tem o teto com estrelinha, tem um futon e a gente senta lá e fica lendo os livros
Nós duas, a gente fala, nossa, cada coisa Cada maravilhosa. coisa linda que tem. Cada E livro. de poesia, livro para criança de poesia, E enfim. tá, eu tenho um de poesia que eu gosto muito também, que chama Poesia das Coisas, que eu fiz com a Adriana Fernandes, que é a mulher do Daniel Condo. Também gosto. Ah, que legal. Olha Então, quanta coisa. qual é a editora essa, Sil? É do SESI. Ah, do SESI. O SESI. SESI está meio difícil, né? Tá. Tá meio Aí você difícil. diz, põe. E E o livro é tão bonito. é, Tá tudo meio difícil, né, minhas amigas? Tá. Mas vamos lá, força na peruca, com Não, tudo bem. A gente não né? desiste. Não, a gente está aqui, cabeludas, ó. Cabeludos, não fomos. Força na peruca. Eu acho ótimo que eu compro livros da Mandarina desde o começo da pandemia, e a Dani deixa aqui em casa, e eu acho uma delícia, eu recomendo para todo mundo pegar livros da Mandarina. Aliás, eu Ainda falei bem que da você mora Mandarina perto da minha casa. para uma escritora infantil que eu gosto muito, para crianças que eu gosto muito, que é a Blandina. Sim, a E gente que ela, tem. ela queria comprar livros, não sabia em que livraria ir. Eu falei, experimente na Mandarina, que você não conhece, conversa com a Dani e com a Beta, você vai adorar. Tem um espaço lindo lá e ela vai aparecer aí qualquer hora. Obrigada, Sil. Muito No obrigada. ano passado a gente fez uma ação do Dia das Crianças, teve contação de história. É que esse ano tá assim, mas a gente ano que recebe vem a gente vai muita fazer. criança, Sil. A gente recebia, agora não está muito Eu presencial, sei, já abrimos, mas tem menos gente, tá gradativo essa abertura. claro. Mas, E assim, ainda bem, né? nossa, Sem ainda bem. aglomeração, por favor. Mas assim, Sim. muitas crianças, muita família, é um bairro com muitas famílias final de semana, bebês. Eu acho até que, assim, como já está há muito tempo em pandemia, as mães acham a livraria um lugar seguro para trazer os filhos, né? Então, tem vindo criança aqui, a gente deixa só umazinha lá, depois se chegar mais uma, a gente pede, é uma família de cada vez e tal. Mas eu acho que outro dia uma mãe até falou: ai, eu só vim aqui na livraria, porque aqui eu sei que é tranquilo e ele adora ficar aqui. Aí, enfim, tá seguro, venham na livraria. E teve outra mãe que pediu para fechar a porta. Ela ficou lá um tempão lendo histórias. Mas então realmente você sair você do tem a seu mesa lá fora, que é um lugar ao ar livre maravilhoso, Sim, que dá para pegar livro lá dentro e ficar lendo lá fora. E olha, melhorando essa onda chatérrima que nós estamos vivendo e que vai acabar, uma hora vai passar, a gente vamos inventar umas coisas legais para fazer. Vamos. Independente de ser mês da criança, de não ser, sim, vamos fazer. Claro. Vamos fazer. Então, Sil, obrigada. Adorei. Obrigada a vocês. Saudade. Adorei. A gente estava até falando, o Arthur, que está estudando lá no Vera, veio aqui hoje, e eu estava falando, que saudade, né, do Vera, estou com saudade de lá. Nossa, eu tenho saudade de comer aquele pãozinho xoxo da sala dos professores. O Roberto não me escute. Aquele pão tá sempre murcho, mas até disso eu tenho saudade. Pois é, a gente sente saudade do lugar, né? Da biblioteca, de tudo lá. Você viu que já nasceu bebê, já tem outro a caminho. Nossa turma era uma turma frutífera. Nasceu a Mandarina e várias gravidezes. É verdade. Nasceu o filho A filhinha Alexandre. Do Alexandre, A Anitta, tem 2 grávidas, as coisas. Mas essas turmas vão ter muitos filhos e muitos livros, muita gente talentosa, né? E o seu livro, Beta? O meu, eu passei pela banca. Quem foi minha banca foi o Fabrício e a Vanessa. Nossa, foi muito legal. Super generosos, assim, eles gostaram. Ela quer fazer mais uma banca. E você nem pergunta do seu, tá? Parente. O meu ano que vem, quem sabe? Ela vai no ano que vem, ela vai sentar e fazer. Mas o meu. Vou fazer. O meu eu tô sentada em cima dele, vou ficar mexendo nele, acho que para sempre. Não, nada disso. Nada disso. Uma hora tem que mandar embora. Não é? Então, falta um minuto. Gente, adorei, viu? Obrigada, Sil. Foi muito gostoso. Obrigada para tudo. E olha, todos. Cláudia, obrigada. A Cláudia Castanho está falando aqui, delícia de conversa. Beijo para vocês três. Querida Claudinha, beijo, querida. Beijo, tchau, querida. Boa noite. Tchau, me traz o livro, tá? Aproveitar, já está encomendado. Tá bom. Vou levar. Pode ser hoje?
Não, não precisa ser hoje. Mas vai ser hoje, eu tô saindo daqui, já deixa aí. Então, ótimo, beleza. Ótimo, melhor. Tchau. Beijo. Geralmente a gente se entrega no mesmo dia. Tá bom. Propaganda. Não, elas são maravilhosas. A gente pode pedir que a entrega é zapt-zupt. Obrigada.